Alinhamento ministerial. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitos, mas não são poucos, muitos mesmo, eles estão preocupados, e isso não é ruim, em ter uma vida espiritual em alta. Isso é bom. Vida espiritual é importante. Você, como um ministro, como pastor, como líder, como pastor auxiliar, como do Ministério de Louvor, Ministério de Mulheres, Ministério de Homens, Ministério de Criança, de Adolescentes e Jovens, Evangelismo, você precisa ter uma vida espiritual muito consagrada. Essa é a grande realidade. Mas tem gente que tem uma vida muito consagrada, mas não tem sabedoria para exercer o ministério. Entendeu? Tem gente que ele é espiritual, parabéns, mas não tem sabedoria para exercer o ministério que Deus deu para ele. Não adianta a gente ter uma vida espiritual bem elevada, você ver mistérios de Deus, você ser uma pessoa de oração, que é importante, uma pessoa que faça jejum, uma pessoa que consagra a tua vida, isso é de suma importância, mas você não pode desprezar a questão ministerial, porque tem gente que ele se prepara espiritualmente, mas não se prepara ministerialmente. Viu a diferença? Então, às vezes a gente... Por quê? Por que as pessoas têm dúvida disso? Porque se fala muito de espiritual. Espiritual. Olha, irmão, você tem que ser espiritual. Você tem que ser espiritual. É bom ser espiritual, é importante. Mas o que é um ministério? É uma vocação que Deus deu para você. É um ministério. Aí tem gente que ele acha que ministério é quem senta na tribuna. Eu já vi muito isso nas igrejas. Vamos apresentar os irmãos, o pessoal do ministério. Aí quem senta aí, parece que não tem ministério também. Mas ministério não é só pastor, ministério não é só evangelista, ministério não é só presbítero, não é só diácono. Ministério é quem cuida de criança. Isso é um ministério que deve ser tão valorizado e respeitado como o ministério da palavra. Aliás, eu acredito que quem cuida de criança tem um ministério excelente. Tem alguém aqui que é do ministério infantil? Quem é que é? Tem ninguém? Mas quem cuida ou já cuidou de criança, você não sabe o peso da responsabilidade que você tem, porque você é que está ensinando a palavra de Deus para quem está em formação. Então você precisa ter muito cuidado com o que você fala, com o que você ensina para uma criança, porque uma criança, ela absorve muita coisa. Eu conheço adultos que têm informação errada da Bíblia, porque aprendeu quando criança. Eu conheço adultos que têm uma ideia das Escrituras errada, porque na escola bíblica infantil ensinaram errado para ela. E aí ele é um adulto hoje que não conhece as Escrituras, porque foi passada uma informação errada quando era criança. E depois que encasqueta aqui, depois que põe aqui nos miolos, é complicado a pessoa esquecer. Depois que você aprendeu daquela forma, é muito difícil abandonar aquele aprendizado. Aí depois vem
os juniores, que são os maiorzinhos, depois vem os adolescentes, depois vem os jovens, depois vem o grupo de senhoras, as irmãs, as mulheres. Aí como é que você faz? Então, eu quero falar que nós precisamos alinhar o nosso ministério. Tem gente aqui que é do ministério de música, por exemplo, do ministério de louvor da igreja, né? Diácono Francisco, do ministério de louvor da igreja. Então, ele é do ministério ou não é? É, ele tem um ministério. A pessoa que evangeliza lá na rua, esse é um ministério. Então todos nós precisamos entender que temos um ministério. Aí tem gente que fala assim, eu não sou do ministério mesmo, eu não tenho tanta responsabilidade. Não é assim que fala? Eu não sou do ministério. Mas quem falou que você não é e não tem um ministério? Vamos ver na Bíblia? Vamos ver uma palavra aqui? E nós vamos contextualizar essa palavra que eu estou dizendo para você, que é muito importante, é de suma importância. Deixa eu te falar aqui, 1 Coríntios capítulo 12, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, e nós vamos aqui entender um pouquinho dessas questões que nós estamos falando para você aqui. Glória a Deus. No capítulo 12, no versículo 12, nós vamos ler alguns versículos. Chegou aqui meu amigo pastor Josué, pastora Selma, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Então, olha o que a Bíblia diz no versículo 12: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, todos os membros, mesmo sendo muitos, constitui-se um corpo, assim também é com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livres, e todos foi dado a beber do mesmo Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. E nem por isso deixa de ser do corpo. Então Paulo, ele vem falando sobre a necessidade dessa integração. E nós vamos ver esse texto aqui, não vai dar tempo de a gente falar, ler todo, mas você vai ver que aqueles membros do corpo que parece não ser de muita honra, ele é de suma importância. É ou não é? Então, às vezes a gente pega alguém do ministério da palavra e acha que ele, ou que é um presbítero, um diácono, um evangelista, acha que ele tem mais importância do que aquele que quase não aparece no ministério. Mas aquele que quase não aparece, ele também é honroso e muito importante no corpo de Cristo. Então, muitas igrejas, elas não estão consolidadas no crescimento, porque esses membros, ou esse grupo de ministério que não aparece muito, estão nos bastidores, eles muitas vezes não são muito honrados, eles são às vezes desprezados, eles são não vistos muito, mas aí Paulo vem falando sobre a importância deles também.
Então, eu quero falar dentro desse alinhamento ministerial, porque eu estou explicando na introdução o que é um ministério, tá? O que é um ministério, porque tem gente também que o ministério dele, no longo da vida cristã, vai passando por modificações. Tem gente que Deus chamou ele para o ministério o resto da vida, e tem outros que Deus vai mudando o ministério dele ao longo do tempo de amadurecimento dele. Eu, por exemplo, eu passei por vários ministérios. Eu cuidei de criança, e por incrível que pareça, até regente de grupo de mulheres eu já fui. Então, eu já fiz tudo na igreja. Tudo que você imagina, eu já passei. Já fui tesoureiro, já fui secretário, já fui todo tipo de coisa na igreja. Por quê? E aí o meu ministério ele foi desenvolvendo, e o fato de eu ter passado todo esse processo me ajudou hoje a ter base e saber ensinar as pessoas que estão hoje no ministério diferente, que não é o meu hoje, mas eu já passei por ele, e eu sei como fazer, e eu sei como ensinar, eu sei como coordenar, eu sei como orientar. Então, a importância desse alinhamento ministerial dentro da nossa mentoria, né? Porque eu preciso explicar o que é mentoria. O mentor é aquela pessoa mais experiente que orienta aquele menos experiente. Mentor não precisa de um curso de mentor. Existe curso de mentoria, mas se ele não fizer, basta ele ter experiência. Então, o que é o mentor? É aquela pessoa que tem um conhecimento, que tem um treinamento, que tem experiência, que pode, com a sua experiência, ajudar pessoas que estão começando agora. Por exemplo, está aqui o meu amigo Josué, que não vai me deixar mentir. Nós nos conhecemos, nada mais, nada menos, mais de 30 anos. Está ali o pastor Josué, pastoração. Mais de 30 anos. Logo quando eu me converti, eu fui para o seminário, e logo o pastor, que era nosso pastor, meu e dele, ele era da filial, eu era da sede, e ele era diácono lá, e eu logo também como diácono, depois fui ordenado a presbítero, fui levado, tinha dirigido uma congregação menor, e logo depois fui conduzido para pastorear, para dirigir uma igreja onde o pastor Josué era obreiro lá, diácono. Eu sempre falo que ele que devia ser meu pastor, eu fui ser pastor dele lá. Isso há mais de 30 anos. Eu, por exemplo, eu e minha esposa, não temos mais experiência do que o pastor Josué, porque ele está muito mais à frente de mim e de nós. Mas, quando eu cheguei lá, naquela congregação, tá? Eu fui pastorear aquela igreja. Nós não tínhamos filhos ainda, mas eu já fui para lá. E aquela congregação foi uma escola para a gente. Foi um treinamento. Agora, infelizmente, talvez hoje não aconteça muito, mas acredito que ainda aconteça, de pastores que colocam obreiros na frente de uma igreja, na frente de um departamento, sem treiná-los. Isso é o grande problema. Para tudo tem treinamento. Você vai entrar numa empresa e não conhece as normas da empresa? Eu fui trabalhar em várias empresas e tinha que fazer uma semana de treinamento, 15 dias de treinamento, tinha que caminhar com a pessoa mais experiente da empresa para ensinar, mexer com algumas coisas. Mas no ministério acontece assim, de muitas vezes colocar a pessoa lá no meio do fogaréu, lá no meio dos leões, sem ele ter o mínimo de experiência e de treinamento. E eu fui infelizmente, um desses. Muita coisa eu tive que aprender na marra mesmo, tá? Então, hoje eu me sinto
preparado, não que eu tenha orgulho disso, mas eu me sinto preparado para auxiliar quem está começando no ministério. Existem pastores que não querem ser mentoreados. Eles acham que já sabem tudo. Deus não me chamou para eles. Deus me chamou para quem está começando. Se a pessoa já tem um ministério consolidado, um ministério forte, e ele acha que não precisa da nossa orientação, amém. Eu entendo que o meu ministério não é para essa pessoa. O meu ministério é para aquela pessoa que está começando e que humildemente entende que precisa de ajuda. Se ele não entender que precisa de ajuda, o meu ministério não é para ele. O meu ministério é para quem é humilde e para quem reconhece que precisa de orientação. Isso que eu queria falar aqui. Então, nessa questão, eu quero falar sobre 12 pontos para uma liderança eficaz. Quer anotar? Anote aí. 12 pontos para uma liderança eficaz. Por que eu estou falando disso? Porque quando você está entrando num caminho e você não sabe se aquilo tem espinho, se aquele caminho tem buraco, se tem pedras, você precisa de um guia para dizer: olha, aqui tem um buraco, cuidado com o pé aqui para não se machucar. Olha, ali tem um espinho, cuidado, hein? Olha, ali tem uma pedra, cuidado para você não tropeçar. O mentor é um guia que vai orientando a pessoa para ele não cair no mesmo buraco, tropeçar na mesma pedra que nós tropeçamos um dia. Não é mais fácil você conduzir um ministério sem precisar correr esse tipo de risco? Ou você quer quebrar a cara sozinho para aprender? Eu acredito que se você puder ter um auxílio, uma orientação, você vai errar menos. É ou não é, pastor José Márcio? A pessoa vai errar menos. Eu não vou dizer que não vai errar. Vai errar, mas vai errar menos. Agora, quem escolhe caminhar sozinho, vai errar todo. Vai errar tudo. Porque o ministério é uma caixa de surpresa. Por que eu digo que é a caixa de surpresa? Porque as pessoas são imprevisíveis. E lidar com gente é complicado. Eu fui chamado para lidar com gente. Mas tem pessoas que estão tão revoltadas com gente que a frase preferida dele é: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto de cachorro. Viu? Tem gente que usa essa frase lá no Facebook: quanto mais eu conheço as pessoas, mais eu gosto de cachorro. Quer dizer, as pessoas decepcionam, as pessoas nos entristecem. Aí a gente vai vivendo, porque a gente vai acreditando nas pessoas, vai apostando nas pessoas, vai achando que aquela pessoa, não, essa pessoa eu vou apostar tudo, porque aí quando você pensa que não, te decepciona. Aí quando você pensa que não, te entristece. Então, eu quero falar sobre esses 12 pontos para a liderança eficaz. Primeiro ponto, escreva aí: você tem que se tornar uma pessoa relevante. O que é uma pessoa relevante? Fazer de tudo para você ser relevante. Relevante é uma pessoa que está certa de si. Ela não tem dúvida do seu chamado e da sua vocação. E você precisa se tornar uma pessoa relevante, por quê? Porque quando você falar alguma coisa, essa coisa que você falar, ela tem importância para os outros. Porque tem gente que fala um monte de coisa boa, só que ele não é relevante. As pessoas só vão ouvir e dar atenção quem é relevante. Então, o que eu digo? Procure ser relevante. Uma pessoa
segura de si e que realmente tenha bagagem do que você está fazendo. Não seja medroso, tenha convicção daquilo que você foi chamado, constituído por Deus, não tenha dúvida, porque eu poderia citar vários textos bíblicos, mas um dos textos da Bíblia diz que o homem que duvida é como a onda do mar que é levado de uma parte para outra. Então você tem que ter posição, não duvidar do teu chamado, não duvidar do teu ministério, não duvidar daquilo que Deus te chamou. Segundo lugar, que nós precisamos ser uma pessoa atualizada. Ministério tem que se atualizar. Você tem que entender que a forma de igreja hoje é diferente de 20, 30 anos atrás. Quem está na igreja há mais de 20, 30 anos sabe a forma que era antigamente. Vou te mostrar, por exemplo, alguns exemplos aqui. Antigamente, você quando queria ir para outra igreja, o que tinha que fazer? Quem lembra? Carta de mudança. Carta de mudança. Ia viajar para outro estado, tinha que ter o quê? Carta de recomendação. Hoje você vê isso? Não. As pessoas mudam de igreja e nem dá satisfação ao pastor. É ou não é? Nem fala. Nem diz. Quando pensa que não, ele já está em outro ministério. E muitos se comunicam. Quando fala por WhatsApp. Pastor, já não estou mais nesse ministério, já estou em outro, agora por mensagem. É ou não é? Hã? Às vezes ele nos dá embora, para saber para outra pessoa. É, às vezes vai saber por outra pessoa. Ué, o que houve, irmão? Você encontra na rua ou vai visitar? O que houve? Você não está vindo na igreja? Estou preocupado com você. Não, pastor, está tudo bem. Estou em outra igreja. O Senhor me mandou para lá. Foi Deus que mandou. Aí ele vai. É ou não é? Ele fala que foi Deus que mandou. Aí, por exemplo, ele vem para cá, congregar com o pastor João. Pastor, eu vim congregar aqui, que tal, meu pastor é isso, meu pastor é aquilo. Ó, se falar mal de pastor, irmão, não ouve não, tá? Não ouve não, porque senão vai falar mal de você também. Então, aí, vem congregar. Não, porque Deus me mandou para cá, foi Deus, eu tenho certeza que foi Deus. Aí 3 meses depois, ele vai embora. Aí ele fala que foi Deus que levou, tirou. O mesmo Deus que trouxe, aí é o Deus que levou também. É o Deus que tirou. É o Deus que trouxe, é o Deus que tirou. E ele fica naquele vai e volta, congrega aqui, congrega ali, tal. Então presta atenção aí. Antigamente, pastor, a gente só mudava de igreja quando ia mudar de local. É ou não é? Mudar de cidade. Ninguém mudava de igreja à toa. Ninguém mudava de igreja à toa. O preço era pago ali, você tinha que ficar lá. Mudava de cidade, não dava para congregar mais, aí carta. Tá certo? Então, nós temos que nos atualizar. Assim como o aparelho celular, o computador precisa de atualização. Se a nossa memória for fraca, nós não vamos conseguir atualizar, né? Se a bateria estiver fraca, também você não consegue atualizar. Então você tem que se renovar, você tem que se informar, você tem que se atualizar. Buscar essa atualização ministerial. Hoje existem vários cursos aí de teologia, existem vários cursos de formação de obreiros. Se não tiver local, existe online. Eu tenho realmente também, quem não quiser estudar presencial, a gente tem curso online, mas você tem que se atualizar. Tá certo? Terceira coisa,
Você tem que buscar conhecimento. Conhecimento. A Bíblia diz: antes crescei o quê? Na graça e no conhecimento. Errais por não conhecer as Escrituras. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É inadmissível um líder que atua em qualquer área da igreja ser uma pessoa analfabeto bíblico. Ele não pode ser um analfabeto bíblico. Essa pessoa, ele tem que buscar o conhecimento, buscar o entendimento na palavra, para que ele possa... Obrigado, meu pastor. Do seu servo ainda. Amém. Obrigado. Buscar o conhecimento. Agora, tem gente que tem a cara de pau de dizer que ele, tudo que ele aprende direto de Deus. Ah, tudo que eu sei foi Deus que me ensinou. Ele fala isso. Não é verdade. Tudo que a gente sabe aprendeu de alguém. Deus usou aquela pessoa para nos instruir. Hoje você sabe ler. Por que você sabe ler? Porque uma professora ou professor teve maior paciência de segurar na tua mão e escrever e botar a bolinha e a perninha. Hoje você sabe ler, você sabe escrever, mas alguém foi usado para te ensinar, com paciência. Hoje você é formado em alguma área porque você foi para o curso. Hoje você faz faculdade e lá você depende do professor. Hoje você é formado, mas alguém te ensinou. E por que você está dizendo que nas coisas de Deus você aprende tudo com Deus? Quando na verdade Deus usa pessoas para nos ensinar. Se não fossem os meus mestres, os meus mentores, eu talvez não saberia o que eu sei hoje. Eu agradeço a Deus pelos homens e mulheres idôneas que passaram pela minha vida e me ensinaram algumas coisas. Então, deixa o orgulho de achar que você não precisa de conhecimento e tudo que você sabe foi Deus que te deu. Deus te deu, mas você precisou de alguém. Precisou de um livro que alguém escreveu. É ou não é? Ah, eu aprendi no livro, mas alguém não gastou tempo lá estudando para escrever aquele livro? Tem gente que gasta 20 anos, 15 anos, 10 anos, 30 anos para escrever um livro. E você lê o livro e em uma semana você suga tudo, em uma semana daquilo que a pessoa demorou 30 anos para aprender. E você em uma semana, pega tudo. Então por que eu estou dizendo isso? Porque o conhecimento, muitas vezes, ele tem que ser pago. Tem gente que fala assim: dá de graça o que de graça recebeis. O que a Bíblia diz que é para dar de graça? A salvação. A salvação não recebemos de graça? Então é ela que nós vamos dar de graça. Não é? Agora, se você for fazer um curso para melhorar teu ministério, você tem que pagar. Não tinha que ser de graça, tinha que ser de graça. O que é de graça é a vida eterna. O que é de graça é a salvação. Isso não tem preço, ninguém pagou por isso, quem pagou foi Jesus. Agora, para eu ter conhecimento, eu preciso de alguém para me ensinar. E essa pessoa que foi instruída por outra pessoa precisa de recursos para continuar ensinando a outras pessoas. Então busque o conhecimento. Busque. Tem um versículo na Bíblia que eu não vou conseguir lembrar agora, mas em Provérbios ou Eclesiastes, alguma coisa assim, diz assim: compre a sabedoria. Não tem esse versículo lá na Bíblia? Compre a sabedoria. Você quer ser sábio? Quer ser inteligente? Quer ter sabedoria? Então ela tem um preço para ser pago.
leia bastante, gaste tempo lendo, gaste tempo ouvindo, e você vai ter esse conhecimento, essa sabedoria. Quarto lugar, nota aí, nós precisamos, um líder precisa ter inteligência emocional. Líder sem inteligência emocional, ele fica chorando à toa, porque na verdade ele vai passar por vários problemas na vida e ele vai chorar. O líder, vou repetir, ele tem que ter inteligência emocional. Por que eu estou falando isso? Seja bem-vindo, pastor. Amém? Por que eu estou dizendo isso? Porque um líder sem inteligência emocional, ele põe o ministério dele tudo a perder. Eu conheço líder que estava muito bem, sabe? Muito bem na obra, muito bem no trabalho do Senhor, e de repente, por causa dos sentimentos dele, por causa das emoções dele, ele botou tudo a perder. Sabe? Sejam bem-vindos todos. Então, às vezes a falta de inteligência emocional faz você colocar tudo a perder. Eu vou tomar essa decisão aqui. Eu vou tomar essa atitude aqui. Eu vou fazer e vou acontecer. Nervo à flor da pele, emocionalmente abalado, acaba acontecendo o quê? Botando tudo a perder. Esse ponto aqui, o ponto 4, ter inteligência emocional, é uma coisa muito interessante. Você sabe, irmão, que tem líder, obreiros, pastores, missionários, que eles são bons no que ele faz. Existe gente que é bom. Eu conheço gente que canta, que é uma coisa. Eu conheço gente que prega, que é uma maravilha. Eu conheço gente que exerce o seu ministério de uma forma gloriosa, mas ele é desequilibrado emocionalmente. É ou não é? Já conhece gente assim? Quem conhece? Eu conheço. Gente que tem um ministério fantástico, gente que é especialista no que faz, mas na hora da emoção ele fica todo desequilibrado e toma decisões baseadas nas suas emoções. Em vez dele agir, porque a gente tem hora que tem que agir pela razão, não é pela emoção. Eu sou do tipo assim que quando eu tenho que resolver um conflito, uma coisa muito séria, eu prefiro não resolver naquele dia. Deixa para amanhã, vai resolver outro dia isso. Por que você vai resolver com sangue quente? Para falar o que não devia, ou para agir de forma que você não devia agir. Isso é desequilíbrio emocional. E aí ele está construindo, aí ele tem uma bala emocional, ele derruba tudo de uma vez, olha só. Por que ele derruba tudo de uma vez só? Por falta de equilíbrio, por falta de inteligência emocional. Eu conheço gente cheia do Espírito Santo. Olha, irmão, porque o Espírito Santo não tem nada a ver com isso. A pessoa devia ser moldada pelo Espírito, devia, mas às vezes ele não é. Então, a pessoa, ele fala em língua, profetiza, ele tem dons fantásticos, maravilhosos, mas quando chega na hora da emoção, bota tudo a perder. Quando chega na hora de tomar uma atitude, ele não toma com a razão, ele toma com a emoção. Fala o que não devia, fala do jeito que não devia falar, age do jeito que não devia agir, sabe?
Então, aí você está construindo o ministério. Teu ministério está crescendo. Poxa, graças a Deus, Deus está abençoando o meu ministério, está crescendo. Amém. É para crescer mesmo. Deus não fez nada para ficar pequeno. Deus quer que cresça. Deus quer que evolua. Mas às vezes você botou tudo a perder e depois bota a culpa em Deus. Ou bota a culpa no vento, bota a culpa na luta, e ainda fala assim: eu estou passando um vento lá no meu ministério, eu estou passando o maior vento. Por que você está passando um vento? Porque você mesmo, às vezes, emocionalmente desequilibrado. Você sabe que as grandes empresas, elas contratam pelo QI da pessoa. Você põe o currículo lá numa empresa, eles vão avaliar o teu currículo e vão ver e vão dizer assim: vou contratar fulano de tal para fazer parte aqui dessa empresa. Aí vai fazer a entrevista. Olha aqui, vai fazer a entrevista. E na entrevista você vai passar pelo psicólogo. E o psicólogo é que vai avaliar, porque ele gostou. O RH gostou do seu currículo. Gostou do seu currículo. Você tem uma formação fantástica, maravilhosa, mas vai passar pelo psicólogo. É lá que o bicho pega. É lá que ele vai conseguir tirar de você, se você é uma pessoa apta de trabalhar com equipe, de relacionamento com pessoas, se você é uma pessoa fácil de se relacionar com gente, se você for de difícil relacionamento, não serve para aquela empresa, porque aquela empresa só trabalha com equipe. Na igreja a mesma coisa, tem gente que é fantástico para fazer um monte de coisa, mas na hora de se relacionar com gente, entra em choque. Na hora de lidar com pessoas, dá ruim, como diz o outro. Não, João? Porque ele está vivendo com pessoas, é um desafio, meu irmão. Viver com gente é um desafio. Eu costumo dizer que quem é do ministério, ele tem um desafio muito pior do que quem é médico, quem é advogado, quem é qualquer outra profissão. Porque quando você o médico lida com o corpo, então automaticamente ele está lidando com o teu corpo. Abre o teu corpo, faz uma cirurgia, tira o que tem que tirar, fecha de novo e você vai embora para casa. O advogado cuida das tuas causas. Agora o pastor e gente do ministério lida com alma. E lidar com alma é o maior desafio do mundo. Então, precisa ter inteligência emocional. Se você não é uma pessoa inteligente emocionalmente, você tem que buscar essa inteligência emocional. Isso serve para muita coisa dentro da igreja, serve para o casamento, também para o relacionamento. Você for uma pessoa que não tem inteligência emocional, vai brigar à toa, vai estar em discussão à toa, por tudo, vai querer resolver tudo a troncos e barrancos, e aí está tudo errado. Amém? Quem não chegou agora, nós estamos falando sobre alinhamento ministerial e 12 pontos para ter um ministério eficaz. Quem quiser anotar. 12 pontos para ter um ministério eficaz. Amém? E nós estamos aqui no ponto 4. Você me permite aqui, sem precisar esmiuçar, mas só para quem quiser anotar. Primeiro ponto para quem quer ter um ministério eficaz. Quem pode me acompanhar aí comigo? Se tornar relevante. Diga comigo. Se tornar relevante. Segundo ponto para ter um ministério de sucesso é se atualizar. Se atualizar. O terceiro é buscar conhecimento. Buscar conhecimento. E o quarto que nós paramos é ter inteligência emocional.
Só para atualizar os irmãos que chegaram agora. Amém? Quinto lugar. O que nós precisamos ter para ter um ministério relevante? Quinto lugar, ter propósito na vida. Coloque isso aí. Ter propósito na vida. Significa o quê? Que se você começa um ministério hoje e você não tem propósito de vida, é melhor não começar. Eu vou começar para ver o que vai dar. Faz isso não, irmão, pelo amor de Deus. Se você vai começar para ver o que vai dar, é melhor não ter começado. Você tem que ter objetivo. Você tem que ter propósito. E quando se tem propósito, ninguém tira você do seu alvo. Ninguém. Porque você está convicto, você está certo daquilo que você quer e daquilo que Deus te chamou. Alguém pode até dizer, você não dá para isso não, hein? Mas você tem a convicção de que Deus chamou para aquilo. Agora cabe a você se preparar para isso. Tá certo? Propósito de vida. Sexto lugar, você tem que saber onde quer chegar. Onde eu quero chegar? O líder é aquele que consegue visualizar aquilo que ninguém visualiza. Onde você quer chegar? Fala para mim. Você quer chegar onde? Então você começou hoje. Quando eu estou falando de ministério, eu não estou falando de ministério de pastor só não, gente. Eu falei aqui na introdução. Eu estou falando de ministério em várias áreas da igreja. Comecei com a área infantil. Tem gente que despreza essa área. Eu aceitei Jesus no culto de criança, numa quinta-feira, num sábado, aliás. Em 1985. Quantos anos tem? 34. Vai fazer 34 anos. Eu nunca mais saí. No culto de criança. Alguém pode falar, a criança não está com nada. Pelo amor de Deus. Eu já falei aqui, ministério infantil é um dos ministérios mais importantes na igreja. E quem despreza esse ministério está desprezando a igreja. Criança é importante. Tem igreja que não gosta de sala de criança, não faz, não investe essa coisa, mas eu acho importante. No meu tempo não tinha nada disso, criança tinha que sentar lá e ficar quietinho. Fica quieto aí, levar um monte de beliscão dos pais, dos diabos, sei lá. Tem que ficar quieto aí. Não sai do lugar. Mas nós temos que nos atualizar, não é verdade? As coisas estão mudando, não é igual antigamente. É verdade ou não? Está diferente. Então se atualiza. Veja, quando for construir tua igreja, prioriza um local para as crianças. Prioriza um local para esse grupo importante na igreja. Invista nas tias que vão atuar na igreja. Porque eu já tive lá gente na salinha de criança que não sabia o que fazer. Falei, então não pode, né, pastora? Tinha gente que ficava na salinha de criança, brincando de um montão de coisa. Mas por quê? Sem preparo. Então tem que investir também em irmãs, mulheres, jovens, que realmente são vocacionadas para isso. Eu digo para você, é um desafio muito grande a gente achar gente assim. Sabe por quê? Sabe por quê que eu vou dizer? É porque ele já tem 3, 4, 5 filhos. Aí, irmã, aí você fala assim, mano, atua aí no ministério infantil e tal, ensina essas crianças. Ah, pastor, já tem 5 lá em casa, eu vou ficar com criança ainda na igreja. Não tem gente assim? Aí, para achar gente que é vocacionada para lidar com criança, é difícil. É difícil. E aí, quando você insiste muito, não, mas ele precisa da irmã para ficar lá.
Tem que ficar. Aí fica com a cara amarrada. Criança gosta de gente com cara amarrada, não fala verdade? Criança gosta de gente vestido, alegre, feliz. Se você for para uma sala de criança e a pessoa ficar lá com a cara de sargento danado, como é que criança vai ficar feliz? Não é verdade, amor? Criança gosta de alegria, de coisa enfeitada. Então, você tem que saber, sexto lugar, onde você quer chegar. Onde você quer chegar? Quantos membros, quantas igrejas, quantos missionários, onde tu quer chegar? Ah, eu quero ficar só aqui nesse pedacinho mesmo, quadradinho, aqui tá bom, né? Deus me chamou para ficar só nesses 5 aqui, não quero mais do que isso não. É gente sem propósito, tem que ter propósito, ok? Sétimo lugar, você tem que ter coragem para tomar decisões. Essa aqui vai pegar, hein? Coragem para tomar decisões. Porque tem hora na nossa vida ministerial que a gente tem que tomar uma decisão radical. Tem coisa que não dá para ficar esperando para amanhã, não. E você tem que ter coragem para tomar aquela decisão. Tem que ter coragem para tomar aquela atitude. Você pode pensar talvez aí em várias coisas que você esteja pensando. E essa coragem de tomar decisões é você não ficar protelando, procrastinando. Sabe o que é procrastinar? É deixar para amanhã. Amanhã eu faço, amanhã eu vou, amanhã eu tomo essa decisão. Amanhã, hoje não deu, só amanhã. E vai deixando. Amanhã eu faço. Procrastinar. Mas você, as pessoas que gostam mais de procrastinar são aquelas pessoas que não têm coragem para tomar decisões. Tem coisa que tem que ser cirúrgico. É igual médico. O médico, você vai passando mal com algum problema, alguma coisa, e aí o médico tem que ser o quê? Decisivo. Ele tem que dizer, e muitas vezes ele fala assim, não sei quem já passou por isso. Chegou no hospital passando mal, mesa de cirurgia, vão te operar agora. Alguém já viu esse caso? O médico chegou, mas eu vim aqui só para fazer um exame. Quem já passou por isso? Eu vim aqui só para fazer um exame. Aí o médico, não senhora, vai ser internado hoje, avisa a sua família e pá, decisão. Porque se deixar para outro dia você pode morrer. É ou não é? Então, no ministério, tem coisa que a gente não pode deixar para amanhã. Tem coisa que a gente tem que tomar atitude hoje. E muitas vezes essa atitude, deixa eu ser mais claro com você, é tomar uma decisão cirúrgica. E qual a decisão cirúrgica? Muitas vezes é você não ficar tolerando dentro da tua igreja, dentro do teu ministério, gente que quer somente acabar com a tua vida, acabar com o teu ministério. Se a gente perceber que existe gente dentro do nosso ministério que quer atrapalhar, denegrir, sujar, manchar a nossa igreja, você tem que convidar essa pessoa a se retirar do teu ministério. É uma decisão radical, não é? É. Pastor, nunca mandei ninguém embora. Eu já mandei gente embora. Mas pode ir embora assim. Eu vou te mostrar na Bíblia. Está na Bíblia. Atos dos Apóstolos, se eu não me engano, capítulo 8, ou 17:8. Aquele mágico, lembra dele? Qual o nome do mágico? O mágico Elimas. O mágico queria comprar o dom de Pedro, não queria?
o mágico, ele falou, me vende aí esse poder aí, eu te pago. 8, versículo 17. Oi? 8, versículo 17. 8:17. O mágico queria comprar o dom de Pedro. E o que Pedro falou para o mágico, irmão? Que era membro da igreja já. Esse mágico, Elimas, já tinha sido batizado. Já era membro da igreja. Vamos ver. Pedro era incisivo. Pedro era radical nas decisões dele. E ele falou o seguinte para o mágico, para o Elimas. Ele disse assim, versículo 17. 17, 18. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão, que era o Simão que viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Olha que o cara de pau ofereceu dinheiro para ter o dom do Espírito Santo. Olha o que Pedro falou para ele. Qual o versículo? 20. Versículo 20. Então Pedro, não o 20 não. O 19. Dizendo, dei também a mim este poder, dai-me também a mim esse poder, para que a pessoa sobre qual eu impuser as mãos, receba o Espírito Santo. Eu quero esse poder, eu te pago por esse poder. O que Pedro falou no versículo 20? Mas Pedro respondeu, que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Versículo 21. Não existe porção, nem parte para você neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. O que Pedro está falando para ele? Para a gente simplificar a palavra, o que ele está falando? Você não é digno de ter parte, de participar desse ministério aqui. Porque você quer comprar o dom de Deus com dinheiro. E tem gente que ele está na nossa igreja, porque ele tem um pouquinho de dinheiro, ele acha que pode mandar em tudo. Mas o meu dízimo é alto, eu dou uma oferta aí abençoada, eu dei isso, dei aquilo. Já passaram por isso? Não, já. De gente que porque dá o dízimo, porque dá a oferta, porque ele é um empresário, acha que pode mandar em tudo. E tem direito até de pecar, tem direito de andar errado na igreja, tem direito de andar pecando, fazendo coisa escandalosa, porque ele dá dinheiro, acha que eu vou passar por cima, eu vou achar que ele deve tocar no ministério de louvor, tendo relação com a namorada, traindo a esposa, e acha que eu vou deixar ele tocar. Vai nada, não vai não. Então a gente tem que ter coragem para tomar decisões. Ó irmão, você não vai tocar, você não vai participar desse ministério mais. Mas porque você está assim, pronto, acabou. Mas você não pode ficar protelando, não, eu vou orar por ele, vai orar, vai escandalizar o teu ministério. Deixa não. Amém? Entendeu aí? Oitavo lugar. Saber suportar dor. Parece uma coisa. Saber suportar dor é saber suportar dor. Tem gente que é fraco para dor. Ele não sabe suportar dor. A dor para ele é um problema.
Eu costumo dizer que a pessoa no ministério, ele é igual um soldado no exército. Eu que servi o exército, sei como é que funciona. No exército, o soldado não pode sentir frio, não pode sentir calor, não pode sentir dor, não pode sentir fome. Você tem que estar invulnerável, você tem que estar protegido. Tá? Você tem que ter protegido. Você tem que ser imune à dor. Imune à dor. Como é que é isso? Deixa eu falar. Quando você for atuar, cantar, for pregar, for dar estudo, não deixe com que as pessoas percebam a sua dor. Não deixe que as pessoas tenham pena de você. Você não está ali como um pobre coitado, doido que as pessoas sintam pena de você. Você tem que estar ali para passar algo bom para as pessoas. Então você tem que esquecer os teus problemas e ir para frente do altar e fazer aquilo que Deus mandou você fazer, e parar de ficar mostrando as suas feridas para os outros. Meu Deus. Não é? Mas tem gente que ele adora mostrar as feridas. Ele gosta de mostrar as feridas. Olha aqui as minhas feridas. Olha aqui as minhas marcas. Olha como eu sofro. Olha como é que eu estou. Olha, você não tem pena de mim não, gente. Querer passar como se fosse um coitado. Irmão, líder tem que dominar até a dor. Por quê? Porque ninguém vai seguir um fraco. Ninguém vai seguir um fraco, não, pastor? Ninguém quer seguir um fraco. Eu quero seguir um forte. Jesus é forte. O que Deus falou para Josué? Seja forte e corajoso. Não seja frouxo, não. Seja forte. Nenhum lugar da Bíblia eu vou encontrar nenhum líder, todo mundo que ficava chorando, Gideão. Ah, eu estou aqui no lagar malhando meu triguinho, porque os medianitas estão querendo vir roubar tudo, e eu sou o menor da casa do meu pai, o meu milheiro é o menor, coitado de mim e tal. O que Deus falou para ele? Varão valoroso, homem valente, vai nessa tua força. Ele, tu mesmo, tu é forte, rapaz, tu é corajoso. Para com esse negócio de ficar mostrando fraqueza para os outros. Para com esse negócio de ficar mostrando fraqueza. Líder não pode mostrar fraqueza. Ah, pastor, mas eu tenho que mentir? Eu tenho que ser falso? Eu já vi gente me questionar com isso. Eu acho que eu tenho que ser o que eu sou. Eu tenho que ser o que eu sou. Se eu estou sentindo dor, eu vou falar das minhas dores. Então aqui você não vai pregar, não. Porque aqui você também não vai cantar. Porque quem vai cantar, vai celebrar, vai adorar, vai passar otimismo e fé para o povo. Amém. E não fraqueza. Não sei se você concorda com isso, eu sei que eu sou assim. E eu acho que tem que ser assim. Jesus falou também que tem que ser assim. Eu não posso ficar mostrando as minhas feridas para ninguém. Se eu tiver que chorar, eu choro nos pés de Jesus sozinho. É ou não é? Vai chorar lá no teu quarto. Vai chorar lá na tua casa. Está com problema? Entra no teu quarto e ora. Aí o Senhor vai te abençoar. Sentir dor não é vir para frente abrindo um culto mocorongo, xoxo. Tem gente que saúde os irmãos, dá-me a paz do Senhor, irmão. Hoje eu estou aqui só pela graça de Deus, só pela misericórdia. Só, olha, eu nem devia estar aqui hoje, mas eu estou com tanta luta. Será que você vai fazer um culto desse jeito? Meu Deus. Amém? Eita Deus. É desse jeito que você vai vir para fazer um culto a Deus? Sai de casa, se arruma, se perfuma, se prepara,
e venha marchando para o Senhor e chega aqui e bota para quebrar. É ou não é? Porque você tem que ter inspiração e atitude. Deu para entender até agora? Amém? Vamos lá. 10º lugar que eu já vou terminar. É 9? Ah, perdão. 9º lugar. Você tem que ter a capacidade de se expor. De se expor. Essa é forte. Se expor. Porque tem gente que ele adora chegar primeiro para sentar por último. Já viu essa? Aí eu vou chegar cedinho para sentar lá atrás. Ele tem medo de sentar na frente. Até na escola tem gente que é assim. Ele sempre sentou lá atrás, com medo de se expor, com medo do professor chamar para frente. Fulano, vem cá escrever aqui o negócio. Com medo de o professor chamar, vem fazer uma leitura aqui. Ele fica escondidinho, para ninguém ver. Às vezes por um complexo de inferioridade. Porque tem gente que tem complexo de inferioridade. Ele se acha feio, ele se acha magro, ele se acha gordo, ele se acha isso, ele acha tudo dele mesmo. Quando você olha no espelho, o que você vê? Um ninguém ou um vencedor? Vencedor. Então você tem que ter coragem de se expor. Porque o complexo de inferioridade é aquele tipo de pessoa que fala assim: ah, eu não sou nada não. Eu sou pós-cinza. Eu não valo nada. E vai se depreciando, abaixando a cabeça para tudo. E aí você tem que se expor. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Está precisando de mim alguma coisa? Eu estou aqui. Está precisando de mim? Eu estou aqui. Tem gente que ele é tão tímido, que ele não tem coragem de dizer e de mostrar a capacidade dele. Ele é uma pessoa altamente qualificada, é uma pessoa com muita capacidade, mas a timidez faz ele não ter ou se expor para dizer: pastor, nessa área aqui eu vou resolver esse problema. Às vezes a gente está orando: Senhor, manda alguém para resolver esse problema aqui, para atuar nessa área, e a pessoa está escondidinha lá. Tomara que nem me veja. Tomara que nem me veja. Sabe por quê? Porque ele não quer se expor. A história daquele menino, daquele jovem que tinha a mão errada, lembra da Bíblia? Ele estava na sinagoga, Jesus ensinando na sinagoga, e aonde ele estava? Lá no cantinho. Todo mundo reunido aqui, e ele escondendo a mão dele porque era mirrada. Não queria que ninguém visse o defeito físico dele, escondendo a mão. O que Jesus falou para ele? Ei, você, você aí, vem para o meio. Venha para o meio. Saia do cantinho. Saia do anonimato. Vem para o meio. Venha se expor. Aí ele veio tímido. Aí Jesus falou o que para ele? Estenda a tua mão. Quando ele estendeu a mão, foi curado. Entendeu? Então o teu problema pode estar em você, mas quando você se expor, o teu problema vai desaparecer. O problema pode estar em você. Porque tem gente que ele tem um complexo de inferioridade tão grande que até achar que as pessoas estão falando dele, ele acha. Ele chega num lugar e tá gente conversando. Aí ele chegou. Aí, por acaso o assunto mudou, ou realmente o assunto não condiz a ele, então tem que mudar de assunto. Aí ele fala assim: tá vendo aí? Estava falando de mim. Quando eu cheguei mudou, tá vendo aí? Por isso que eu não gosto dessa igreja. Então tudo falso. Complexo de inferioridade. Acha ser o menor do que todo mundo.
acha que é desprezível. Então o que eu quero dizer para você, querido? Tem que se expor. 10º lugar, que é parecido com esse, deixar a timidez. Deixar a timidez. Jesus falou para os discípulos, quando Jesus andou sobre o mar, quando naquela tempestade, Jesus falou para os discípulos o quê? Por que vocês são tão tímidos? Ainda não tem fé? A timidez é também falta de fé. Então, eu tenho um treinamento lá, curso de pregadores. Eu falo sobre hermenêutica, homilética, exegese, oratória e tudo isso. Então eu falo nesse curso, e qualquer pessoa que não sabe pregar, nesse curso sai pregando. Por quê? Porque todo mundo pode e tem a capacidade de pregar. A primeira coisa que tem que fazer é romper e deixar a timidez, falar em público. Porque tem gente que fala com outra pessoa sozinha, que é uma maravilha. Mas na hora de falar em público, ele treme todo, ele fica nervoso, não? Então o que tem que acontecer? Você tem que deixar a timidez. Abandone a timidez. Não seja tímido. Vá para frente. Fale o que você tem que falar. Faça o que você tem que fazer. Deixa a timidez. E o 11º lugar, 11ª situação, você tem que preservar a lealdade. Isso é muito importante. Preservar a lealdade. Porque quando a gente fala de lealdade, as pessoas acham que eu tenho que ser só leal a Deus. Muito bem, tem que ser leal a Deus. A primeira pessoa que você tem que ser muito leal é a Deus. Mas você tem que ser leal também ao teu ministério, ao teu pastor, ao teu líder, às tuas amizades, ao teu casamento, aos seus pais. Você tem que ser leal também para essas pessoas. Porque tem gente que ele não é leal. E a lealdade é um princípio bíblico muito importante. Lealdade. Você ir com a pessoa até o fim. Não abandonar aquela pessoa. Ser leal. Ser fiel com aquela pessoa que você assumiu um acordo, um compromisso. Seja leal a essa pessoa. Seja leal a essa igreja que você congrega. Seja leal ao seu pastor. Seja leal. A lealdade é uma situação muito importante. E por último, porque já deu 9 horas aqui, é você ser... Já está no 11. O 10 é deixar a timidez. É deixar a timidez. O 10. Deixar a timidez. E o 12 é ser uma pessoa de fé. E eu quando falo de ser uma pessoa de fé, porque tem gente que fala assim, não, mas eu já sou pastor. Uma pessoa de muita fé. Mas às vezes você não tem fé naquilo que você devia ter fé. Tem gente, por exemplo, que não tem fé para... Ele tem fé em Deus, mas ele não tem fé para dar dízimo. Ele tem fé em Deus, mas ele não tem fé para dar oferta. Não tem gente assim? Eu conheço gente que não tem fé para dar dízimo. Ele é crente do irmão, mas ele não tem fé para dizimar. Outra coisa também que eu vejo é gente que não tem fé nele mesmo. Ele tem fé em Deus, ele acredita até também nas pessoas. Mas o problema é que ele não acredita nele próprio.
Então, quando você não acredita em você, é um desastre. Você tem que acreditar no teu potencial, irmão. Tem que acreditar na tua capacidade. Você tem que acreditar que você pode. Porque você acredita muito em Deus, amém. Isso é importante. Mas também você acredita muito nos outros. Mas você não acredita em você. Viu que esse ponto é importante? Não é você ser uma pessoa orgulhosa, cheia de si. Não, eu estou falando isso. Eu estou falando que você tem que acreditar em você. Tem que ter fé em você, no teu potencial. Você não se preparou? Então, por que você não tem fé em você? Você tem que acreditar que você é capaz. Quando eu fui pregar pela primeira vez na minha vida, lá em Xangri-Lá, pastor Josué, meu amigo de mais de 30 anos. Eu cheguei lá em Xangri-Lá e fui pregar no culto da mocidade, de juventude. Aí estava aquela turma toda, Reginaldo, Neemias, o Elias, aquela turma toda. As meninas lá da juventude, Maria, a Isabel, a Silvia, a turma toda. Mais de 50 jovens. Aí eu fui pregar. Eu preparei uma mensagem e fui pregar. Não saiu nada, irmão, naquele dia. Eu não consegui falar nada. Gaguejei, falei um monte de coisa errada. Você sabe qual foi o prêmio que eu ganhei? Risada do jovem. Riram muito de mim. Mas caiu na gargalhada no pleno culto. Quem joga não é brincadeira não. Não é não? Você sabe, você acha que eu fiquei envergonhado? Eu me respirei fundo. Deixa comigo. Na próxima vocês vão ver uma coisa. Alguns meses depois, falei com o pastor, quero pregar de novo. Você viu o que aconteceu naquela merda. Não, pastor, eu quero. Agora eu vou. Agora eu orei, jejuei, me preparei, estudei. Aí fui pregar. Naquele dia, Deus operou tão profundamente que em vez de risada teve lágrimas, teve choro, teve quebrantamento. Naquele dia Deus honrou a minha vida e eu superei a minha expectativa e eles tinham rido de mim, sorrido de mim, mas naquela vez eles tiveram que se render e dizer verdadeiramente Deus te usou. Isso há mais de 30 anos atrás. Aí eu virei pregador, virei um professor de seminário. Mas por quê? Porque eu tive fé em mim, amém? Você tem que ter fé em você. Se a tua primeira vez foi ruim, não foi tão bom assim, Deus quer te preparar para a segunda. E Deus quer te preparar para as próximas. Ele vai te mostrar que você é capaz. E que você pode. Se eu me frustrasse naquele dia, eu nunca mais pregaria a palavra. Eu poderia dizer assim, isso não dá para mim não. Nunca mais prego na minha vida. Mas pelo contrário, aquela risada me inspirou e me colocou de pé. Amém? Se alguém ri de você, se alguém te respeitar, se alguém zombar de você, não faça disso uma crítica, faça disso um combustível para você fazer melhor a cada dia para a glória de Deus. Amém? Quem recebeu essa palavra? Amém. Amém. Queridos, eu vou passar para o pastor João, mas eu quero dizer que nós estamos aqui e nosso ministério da minha esposa está mudando. Deus está nos trazendo para cuidar mais da liderança. Nós temos uma igreja lá em Nova Iguaçu, uma congregação, e nós resolvemos colocar um pastor local na sede, onde ele pastoreia a congregação de sede, e um outro na congregação que pastoreia lá. E nós vamos ficar coordenando os pastores no Conselho de Pastores de Nova Iguaçu
e também sendo pastor presidente do nosso ministério. Então, decidimos cuidar de pastores e líderes. E lá nós já temos algumas pessoas que aceitaram a nossa mentoria, através do nosso ensinamento. E aqui na região do Lago, eu também tenho outros pastores que também nós estamos cuidando. Então eu queria conversar com alguns pastores, alguns líderes, aqueles que aqui oficialmente vão ser nosso mentoriado, ou seja, aqueles vão ficar debaixo da nossa mentoria, do nosso conselho. Como é que funciona? Nós vamos estar não só palestrando aqui, mas também o pastor e o líder que precisar de pelo menos uma vez por semana, ou de 15 em 15 dias, para a gente conversar e você perguntar tudo, e a gente orar junto, e a gente analisar a palavra, ver a sua necessidade, porque a necessidade de um pastor pode ser diversa, pode ser na área da família, pode ser financeira, pode ser ministerial, pode ser relacionada à saúde, pode ser tudo. Então a gente está aqui para cuidar. Tem pastor morrendo cedo, tem pastor fechando a igreja, você vê a igreja abrindo todo dia no lugar, mas às vezes você vê também a igreja fechando, pastores fazendo escândalo, precisando de orientação, e aí por isso que a gente está aqui nesse ministério. O pastor João já se manifestou nesse propósito de estar debaixo da nossa mentoria, o pastor José Mazo também, tá bom? Aqui nesse local. Eu queria até chamar vocês aqui um pouquinho, amém, pastor? Vem, pastor José Mazo. Eles, e mais pastores que vão nos conhecendo a minha família, conhecendo o meu ministério. Então, pastor João e o pastor José Matos, eles estão de pronto aqui, declarando, já conversaram comigo, que estão sendo mentoreados por nós. A ideia não é tomar conta da igreja deles, o nome da igreja deles, não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com eles, viu? Então viu como é que é? É para cuidar deles, não é da igreja. A igreja vocês vão pastorear o se quiserem, nem que vocês sentir o chamado de vocês. A ideia é cuidar. Eu tenho um pastor que cuida de mim. Você precisa de pastor que cuida de vocês. A gente precisa de um do outro. Não pode andar sozinho. Sozinho é complicado, não pode. A gente tem que andar junto. Então, estamos aqui em nome de Jesus. Deus abençoe vocês poderosamente. Que ajuda. Amém. Tá bom. O pastor João está falando aqui sobre oferta. E quando a gente tira a oferta, a Juliana vai cantar. Ninguém vai tocar para a Juliana. Ah, já está no primeiro? Amém. Irmãos, nós estamos aqui com esses envelopes aqui. E se você sentir desejo de ofertar, quem é que pode distribuir aqui? Quem pode? Pastor mesmo? Sentiu o desejo, levanta a mão para você dar a sua oferta. O que você daria? Qual seria o custo? Que não é nenhum, graças a Deus. Qual é o custo por esse trabalho? Por essas informações? Por esse conteúdo? Por esse ensinamento? Né, querido? Valia isso. Eu sempre gosto de ler, quando eu vou falar de oferta, principalmente depois de uma palestra, é o Gálatas 6,6. Se você ler esse texto de Gálatas 6,6, você vai ter uma compreensão tremenda sobre a importância de abençoar quem está te instruindo. Gálatas 6,6 diz assim: aquele que é instruído na palavra, reparta todos os seus bens com aquele que está instruindo.
Então, quando você recebe uma instrução e você entende que essa instrução te abençoou, mais gente ali, pastor. Ali. Entende que essa instrução te abençoou, automaticamente você vai ofertar nesse ministério, amém? E você ofertando esse ministério, você vai estar também muito abençoado por Deus. Vamos estar ouvindo então a cantora aí, Juliana? Enquanto é isso, você traz aqui na frente a sua oferta. Amém? Quem já tem, pode trazer? Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida.